Olá, pessoal. Eu sou o professor Dimas Toledo. Estamos aqui mais uma vez no Macau Solidário para mais uma aula de Direito Penal preparatória para concurso, desta importante iniciativa do professor Vitor para auxiliar aquelas pessoas que não têm condições de arcar com a preparação do seu estudo. Desta forma, pedimos para vocês compartilharem com o maior número de pessoas possível para chegar até elas, essas pessoas que precisam, né, que podem se beneficiar dessa iniciativa. Então, meus queridos, vamos para mais uma aula de Direito Penal. Lembrando que temos uma aula introdutória com conceitos e princípios importantes para aqueles que não têm um devido embasamento no direito penal, de modo que deixamos uma firme sugestão para que vocês assistam essa aula, né? Aqui, pessoal, vamos dar seguimento ao nosso estudo do direito penal. Sem antes aqui lembrando, né? Essa aqui é uma das plataformas do Macau Solidário. Esse aqui é o professor Vitor, né? Então, na aula de hoje, vamos estudar a lei penal no espaço e o lugar do crime. Esses temas são afeitos à aplicabilidade da lei penal. Na aula 1, estudamos a lei penal no tempo, também um tema sobre aplicação, né, aplicabilidade e aplicação da lei penal brasileira. Pois bem, vamos entender esses dois temas agora, importantíssimos sobre a aplicação da lei penal. Então, para nós compreendermos, né, o que a gente vai compreender hoje sobre o lugar do crime, né, aonde se considera que foi praticado o crime. Pode parecer, pessoal, que é uma coisa que não é muito importante. Porém, na verdade, é bem importante sim. Por quê? Para nós sabermos, por exemplo, né, qual a comarca que vai julgar o crime, para nós sabermos, por exemplo, questões de conflito de lei em relação se vai ser aplicada a lei brasileira, né, se vai ser aplicada a lei estrangeira. Portanto, a gente precisa compreender, né, como a lei entende o lugar do crime, o lugar onde foi praticado o crime. E aí, pessoal, no Brasil é adotado em relação ao lugar do crime a teoria da ubiquidade, né? A lei adotou a teoria da ubiquidade. Em relação ao território nacional, que a gente precisa saber o que é o território nacional, para saber aonde a lei brasileira, né, vai aplicar a sua punição. Em relação ao conceito de território nacional, a lei adotou a territorialidade mitigada ou temperada. Territorialidade mitigada ou temperada. Vamos entender melhor, vamos avançar em relação a isso, tá bom? Olha só. Então, como eu disse para vocês, né, a lei penal que vai definir esses conceitos, né, que é ela que vai trazer para nós, porque não é da cabeça do juiz, não é da cabeça do desembargador, não é da cabeça do ministro, do delegado, do advogado, nem do professor de direito. É a lei que traz, ela que prevê isso, ela que regula isso. E qual é a lei de regência em matéria penal? O Código Penal. Existem leis especiais, mas a lei que traz temas gerais, né, é o Código Penal. E aí, no artigo 6º, ele fala para nós aonde é o lugar do crime, aonde entende-se que foi cometido o crime. Vamos lá, vamos juntos, ó, atenção aqui. Ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Já faço um parênteses aqui. Nas outras aulas, na aula introdutória e na primeira aula, nós trouxemos para vocês, né, nós abordamos a palavra conduta. Conduta é uma palavra técnica que no direito penal que se refere a um comportamento humano ativo ou omissivo, sinônimo de ação ou omissão. Então, a lei está trazendo aqui para nós. Considera-se o lugar do crime onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou seja, se um crime ele transcorreu toda a ação ou omissão dele num mesmo local ou em vários locais, tá? Então ali está trazendo bem claro para nós. Além disso, ó, por isso que é a teoria da ubiquidade.
bem como onde se produziu ou devia produzir-se o resultado. Então, a ação, que é o comportamento, ou a omissão é uma coisa, o resultado é outra. Tá? É claro que o resultado depende da ação ou da omissão. Então, seja a ação, seja o resultado, a lei penal entende que é o lugar do crime. Porque alguns crimes, pessoal, por exemplo, tem alguns crimes que são crimes instantâneos. Então, se ele produzir um resultado, é no mesmo instante onde foi cometida a ação. Por outro lado, existem outros crimes que podem ser fracionada a sua ação. Tá? Por exemplo, o crime de homicídio. O crime de homicídio, a pessoa pode ter dado uma facada no local, e aí eles foram se degladiando, e aí foram para outro local, outra facada, e mesmo assim, independente desses dois locais onde ocorreu a ação criminosa, o resultado pode ocorrer em outro. A pessoa pode ter sido socorrida, levada até um outro local, um hospital, e ter vindo a óbito em um terceiro local. Portanto, a lei está informando aqui para nós que o direito penal brasileiro, a lei penal brasileira, ela vai entender que o crime é tanto o primeiro local, como o segundo local da segunda facada, quanto o terceiro onde ocorreu o resultado. Então, olha só que importante a gente compreender isso, né? Porque, por exemplo, ó, vou trazer para vocês, vamos imaginar juntos, ó, que um cidadão ele tá numa cidade fronteiriça do Brasil com algum outro país, né? Por exemplo, Ponta Porã, lá no Mato Grosso, né? Aí o cidadão tá lá, e nesse exemplo que eu dei para vocês, ele tomou 2 facadas em Ponta Porã, um exemplo um pouquinho diferente. Ele tomou 2 facadas em Ponta Porã, e aí ele atravessou a fronteira e caiu lá do outro lado do Paraguai, na cidade fronteiriça do outro lado do Paraguai. E ele veio a óbito lá no Paraguai. Veja só, né, pessoal? A lei penal brasileira, independente do resultado mesmo, a consumação do homicídio, né? Que é o homicídio subtrair a vida, acabar com a vida humana. Veja, as 2 facadas, né, claro que elas são o motivo que subtraiu a vida humana, mas naquele momento, no nosso exemplo, a pessoa não morreu ali. Então não foi ali que se consumou do outro lado da fronteira. Então, independente disso, a lei penal brasileira, mesmo não tendo sido consumado o homicídio dentro do Brasil, nesse meu exemplo, lá em Ponta Porã, se consumou na cidade paraguaia, a lei penal brasileira vai compreender que o lugar do crime é dentro do Brasil, é em Ponta Porã também. Beleza? Deu para compreender aí, pessoal? E claro, esse final aqui, ó, que é importante também para a gente ter uma clareza, ó, deveria se produzir o resultado. Então, ó, vamos entender ao contrário. Vamos entender, um exemplo para ficar claro, deveria se produzir o resultado? Como assim, professor? Vamos entender um outro exemplo. Vamos supor que o cidadão tomou 2 facadas lá no Paraguai, né? E aí ele atravessou a fronteira e veio para o Brasil. No Brasil ele foi socorrido. E aí ele foi socorrido no hospital, ele não veio a óbito, ficou só com os ferimentos. Então, veja, foi uma tentativa de homicídio. Então, ainda que a ação foi lá no Paraguai, então, se a lei brasileira entendesse que o local do crime é só a ação, no todo ou em parte, então esse crime ficaria impune, teoricamente, né? Nosso exemplo aqui sem aprofundar. Mas como deveria acontecer o resultado, mesmo no Brasil, se a pessoa viesse a óbito, ela não veio, porque foi uma tentativa, né? Então, como deveria se ocorrer o resultado no Brasil, também a lei brasileira pode ser aplicada. Mesmo nesse exemplo, a pessoa tomou 2 facadas lá no Paraguai, é onde ocorreu a ação, né? Beleza? E lembrando que a tentativa, nós vamos estudar mais à frente, mas na tentativa o resultado não ocorre, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Quando a gente desiste, não é tentativa, é desistência voluntária. Quando não se consuma, como a gente falou nesse exemplo, né, alguém socorre a vítima, então é tentativa. Ó, pessoal, aqui antes da gente avançar, só vou trazer uma manha de concurso para vocês. E quando você, dependendo do seu concurso, pode ser que a banca vá trazer os nomes, né, da teoria, e a maioria dos casos dos concursos que a gente direciona aqui, eu acho improvável, mas é bom você ter esse instrumento. Então, quando
quando a sua prova perguntar sobre qual teoria se aplica para o lugar do crime ou para o tempo do crime, que a gente estudou na outra aula, né? Lembrando que no Brasil, o artigo 4º do Código Penal prevê qual o tempo do crime. Então, só recapitulando para não ter confusão do que eu vou falar agora, o tempo do crime, a lei entende que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, independente do momento do resultado, para o tempo do crime, lá no artigo 4º, a lei entende o momento da ação ou omissão, tempo do crime, beleza? Agora, para o lugar do crime é o que nós estamos vendo agora, né? Seja a ação ou omissão, o lugar da ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Portanto, para lugar do crime, a lei adota essas duas posições, a ação ou omissão e o resultado. Para o tempo do crime, apenas o momento da ação ou omissão, não considera o momento do resultado, beleza? Então, quando a sua prova perguntar sobre qual teoria foi adotada para o lugar do crime ou o tempo do crime, você vai escrever, ó, essa palavrinha, essa chavinha mnemônica, tá? Luta. Então você lembra que a maioria dos crimes, né? A maioria não, mas uma boa parte deles tem luta, tem embate, tem confronto. E aí, ó, ela vai te ajudar bastante, né? A luta. Por quê? Porque para lugar do crime, teoria da ubiquidade, como a gente já falou no outro slide, tá? Ubiquidade que adota as duas situações, a ação ou omissão e o resultado. E para tempo do crime, a teoria da atividade, ou seja, a teoria do comportamento, da ação ou omissão. Tranquilo? Belezinha? Então passei uma manhã para vocês aqui, vamos avançar. Agora vamos entender aqui, pessoal, a territorialidade. O código a lei de regência, o código vai falar para nós, né, o que considera-se o território, qual espaço de terra que a lei se aplica, né? Então, o artigo 5º do Código Penal fala: aplica-se a lei brasileira olha só, pessoal, vou destacar aqui, ó, sem prejuízo. Peraí, deixa eu só mudar a cor aqui para ficar até melhor, que aqui eu tremi. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no Brasil, no território nacional. Né? Olha que importante, né? Então, o que é território nacional? Vou trazer um conceito para vocês, tá? De território nacional. Território nacional é o âmbito espacial, o espaço de terra aonde um determinado estado exerce a sua soberania, tá? Então, aqui para a gente entender o conceito de território nacional. Então, o artigo 5º está falando que aplica-se a lei brasileira ao território nacional, que é onde o Brasil exerce a sua soberania, toma suas decisões, aplica suas leis. Mas, ó, atenção, como nós destacamos aqui o artigo 5º, sem prejuízo de convenções, regras e tratados de direito internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que o Brasil é permeável a outras regras. Então, convenções, tratados e regras de direito internacional. Por exemplo, a imunidade diplomática, tá? Para esses agentes diplomáticos, na situação deles, aplica a lei penal do país deles, tá? Vou só um exemplo aqui, dificilmente seu concurso vai pedir para você trabalhar esse exemplo, tá? Ele vai só mencionar essa questão de que se aplica convenções, tratados e regras de direito internacional. Tranquilo? Então, olha só, avançando, para a gente entender melhor, ó, o território geográfico, físico propriamente dito, são 3 palavras para o mesmo fenômeno, tá? Que é o território físico brasileiro, né? Ele compreende o espaço territorial dentro da fronteira, né, da fronteira brasileira, o subsolo e o espaço aéreo respectivo a esse espaço territorial dentro da fronteira brasileira, e o mar territorial. Tá? O que é o mar territorial? O mar territorial, pessoal, é uma faixa litorânea de algumas milhas náuticas, aonde o Estado declara que ele exerce a sua soberania também, a sua lei, é um espaço de milhas a partir da baixo mar, tá? Continental, e no Brasil é definido 12 milhas marítimas, a Lei 8.617 de 93. Dificilmente o seu concurso
vai cobrar, mas a Lei 8.617 de 93, no artigo 1º, prevê que o mar territorial, que é o território, essa faixa litorânea, essa faixa de mar, que o Brasil exerce sua soberania, que também é território físico brasileiro. Beleza? E aí, pessoal, avançando, olha só. Também a lei penal, né, a lei brasileira, ela prevê o território nacional por extensão, ou seja, não é o espaço físico previsto como território propriamente dito, mas entende-se por uma previsão legal que ali também é um território nacional por extensão. Então a lei traz para nós, ó, no artigo 5º, no seu parágrafo 1º, para aqueles que ainda estão começando a estudar leis agora, as leis são divididas em artigos, tá? E os artigos, por sua vez, são divididos em parágrafos, que são esses números aqui com esse símbolo, incisos, que são numerais romanos, e alíneas, que são letras minúsculas, tá? Então, o artigo 5º, parágrafo 1º, fala que as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, esses veículos, embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, são território nacional por extensão. Portanto, se estiver em outro país, independente do país que seja, né, do local que seja, ou se estiver em alto mar, ali é o território nacional também, porque a lei considera por extensão e se aplica a lei penal brasileira. E ó, olha só, outra hipótese de território nacional por extensão: embarcações ou aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Então, mercantes aqui estão realizando comércio internacional de propriedade privada, né, particular de alguma pessoa, mas de registro brasileiro. Então, essas aeronaves ou embarcações, aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e as embarcações em porto, né, atracadas num porto brasileiro, ou mesmo que não estiverem atracadas, dentro daquelas 12 milhas náuticas. Né? Então, o parágrafo 2º fala isso para nós. Nessas duas situações, elas estão no território nacional brasileiro, tá? Mas por serem de bandeira brasileira, elas são território nacional por extensão, ainda que elas não são o território nacional. Mas, ó, para nós, uma situação que precisa ficar mais clara é em alto mar. Alto mar é terra de ninguém. Porém, as embarcações ou aeronaves brasileiras, mercantes de propriedade privada, ou de propriedade privada, assim como as públicas, em alto mar, elas também são território nacional por extensão. Professor, mas aqui embaixo, no parágrafo 1º, aqui, ó, nessa parte, não falou das públicas, mas as públicas onde quer que estejam. Então, claro, se mesmo um território estrangeiro, elas são as públicas, tá? Ou a serviço do governo brasileiro. Elas são território nacional por extensão, evidentemente, em alto mar, que é terra de ninguém, elas também seriam, né? Também são. E as privadas ou mercantes também em alto mar, terra de ninguém, lá é território nacional por extensão. Então vamos, por exemplo, ó, vamos pensar assim, ó, para um exemplo para a gente entender. Um jatinho de um milionário, jatinho do milionário, né, registrado de bandeira brasileira, particular, né, não está a serviço do governo brasileiro, não é público também, não é de nenhuma empresa pública, de nenhum órgão público, tá lá em alto mar. Aí acontece o estupro ali, tá? Independente de quem seja lá, né? Mas dentro do jatinho, que interessa para nós, né? Aconteceu o estupro, veja, o local onde o jatinho estava é alto mar, terra de ninguém, ninguém exerce soberania no alto mar. Porém, a nossa lei, como estava nesse local e o veículo é de registro brasileiro, propriedade privada de registro brasileiro, esse estupro será julgado pela justiça brasileira. Né? A lei penal brasileira vai alcançar esse fato criminoso. Beleza? Tranquilinho? Então, olha só, além do território nacional, físico, geográfico, propriamente dito, 3 palavras para o mesmo fato, né? E o território nacional por extensão que acabamos de ver, existe também a extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade, professor? A extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira a um crime ocorrido fora do Brasil, fora do território físico e fora do território nacional por extensão. Vamos ver como funciona isso? São 3 hipóteses, tá, amigos? 3 hipóteses, amiguinhos. Ó,
Então, a extraterritorialidade, ela pode ser a extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada, extraterritorialidade hipercondicionada. Elas estão previstas no artigo 7º do Código Penal e a gente vai tratar de cada uma delas, tá? Aqui eu estou só apresentando para vocês. Vamos lá. Extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, a extraterritorialidade incondicionada, o próprio nome já diz, né? Já é autoexplicativo. Ela não tem condições para que a lei penal brasileira seja aplicada para um fato. Então, claro, tem que ser um fato criminoso, é um fato, uma situação criminosa fora do território nacional. E aí, independente disso, desde que se configure determinada situação criminosa, a lei penal brasileira vai ser aplicada, independente de demais outros requisitos, ou seja, independente da nacionalidade do agente, independente do local onde ocorreu. Então, o agente, o criminoso, é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, veja só, o artigo 7º fala isso, tá? Então, ocorrendo essa situação, mesmo que ele seja julgado e absolvido, ou mesmo condenado, que poderia ser condenado, então, para não ter duas condenações, evitaria-se a segunda aqui no Brasil. Não, independente dele ser absolvido, independente dele ser condenado, a lei penal brasileira pode atingir, ele pode ser julgado e condenado pelo Brasil. Por quê? Ó, porque é uma situação aqui, ó, do inciso 1º do artigo 7º, devido à relevância desses fatos, né, pelo interesse nacional, né, princípio do interesse nacional. Dificilmente a prova vai cobrar, né, esse termo, princípio do interesse nacional. Ela vai só tratar da extraterritorialidade incondicionada. Então vamos entender as situações, né, que vão ocorrer. Os crimes, né? Ó, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Pessoal, o presidente da República, goste você dele ou não, seja ele quem for, né? Seja o momento, qual seja, o partido dele, não interessa. O presidente da República é a mais alta autoridade nacional. Portanto, a lei penal brasileira protege ele, né? Dá um relevo maior, não é pela pessoa que está ali, é pelo cargo que esta pessoa, seja qual for, está exercendo. Portanto, né, por esse interesse, por importância dele, um crime contra a sua vida, em qualquer local, ou sua liberdade, a lei penal brasileira vai atingir essa pessoa, independente de qualquer outro requisito, da nacionalidade do criminoso, do local, do ingresso ou não do criminoso no Brasil. Não, a lei não, é incondicionada, não está exigindo nenhuma dessas situações, tá? Então, por exemplo, o presidente vai viajar lá para uma conferência e aí alguém tenta matar o presidente do Brasil nessa conferência, ou no hotel, etc. Qualquer local, no aeroporto. A lei penal brasileira vai atingir, no sentido de poder julgar e condenar, se for provado, né? Claro, pessoal, com provas, evidentemente, do devido processo legal, então vai ser aplicada a esse criminoso, independente de qualquer condição, tá? Então, extraterritorialidade incondicionada. Outra hipótese, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, ou seja, qualquer um dos entes federativos, e também, ó, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, qualquer modalidade de entidade pública, no sentido de empresas públicas, crimes contra o seu patrimônio e a fé pública, dessas entidades e dos entes federados, onde quer que ocorra, a lei penal brasileira irá atingir esse criminoso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vamos imaginar outra cidade fronteiriça, né? Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Vamos imaginar que a, a, essa prefeitura precisa enviar ali um funcionário para fazer uma determinada atividade ali em Foz do Iguaçu, né? Vamos supor, pegar um outro funcionário muito importante, né? Independente ali da situação, foi lá, teve que buscar um funcionário muito importante, foi lá um veículo, lá um carro dessa prefeitura, e ali próximo ali, né, também no limite com a Argentina, um argentino vê essa viatura, nossa,
um carro brasileiro, sabe como é os argentinos, né? A gente tem muita rivalidade. E aí esse muito fanático de futebol foi lá e tacou uma pedra e estourou ali o vidro dessa viatura, desse veículo da prefeitura de Foz do Iguaçu. Crime contra o patrimônio de um ente federativo, de um município, né? Então, a lei penal brasileira vai se aplicar a esse criminoso, né, que fez esse crime de dano contra o veículo da prefeitura de Foz do Iguaçu, independente de qualquer condição, né? Independente dele ser estrangeiro, independente de ter sido lá na Argentina, né? Ou, sei lá, no Paraguai e ele estava na Argentina, ou seja, mesmo fora do Brasil. Extraterritorialidade. Mais duas hipóteses, ó. Crimes contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Então vamos imaginar que antes desse argentino tacar essa pedra no veículo da prefeitura de Foz do Iguaçu, o funcionário que foi lá buscar o outro funcionário, né, foi enviado ali pela prefeitura, ele tinha também que fazer uma compra lá de produtos ali é, do expediente, ali de mero expediente, uma compra de pequeno valor, dispensa de licitação, ele tinha que comprar produtos ali de limpeza para todo mês. Então, era uma compra que não excedia o pequeno valor, mas era uma compra importante, que comprometeria ali o funcionamento, ia trazer ali transtornos, era necessário. Mas ele, como ele vai constantemente, ele tem um certo esquema, ele conhece lá o pessoal. E aí, esse funcionário, ao invés de ele comprar dentro do expediente ali do horário comercial, ele esperou passar o expediente para ele comprar numa loja que fica aberta depois do expediente, é mais cara, mas é de um amiguinho dele. Então ele cometeu um crime de prevaricação. Veja, aqui entra nessa hipótese, né? Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ele deixou de praticar um ato de ofício por interesse pessoal, criminado 319, prevaricação. Então, mesmo fora do território nacional, como a lei aqui prevê a situação, né, uma pessoa que cometeu contra a administração pública por quem está a seu serviço, a lei penal brasileira se enquadra, se aplica ali. E agora, uma quarta hipótese, né, uma quarta situação, que é o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, quando for brasileiro em qualquer lugar do mundo, independente de ingressar no território nacional, e o domiciliado não, é um estrangeiro que ele venha morar no Brasil, né? Então, tendo em vista a gravidade do crime, né? Crime de genocídio é um crime muito grave, crime contra a humanidade, né? É um crime que implica destruição total ou parcial de grupos étnicos, religiosos, etc., né? Então, pelo princípio da justiça universal, esse também, né, como eu disse, como mencionei o outro princípio, dificilmente será cobrado esse termo, mas por esse princípio da justiça universal, o Brasil se comprometeu a punir esses crimes, independente de ser brasileiro, que a gente está vendo aqui que não precisa ser brasileiro, pode ser uma pessoa domiciliada no Brasil. Então, para essa situação também a lei penal brasileira ela vai atuar extraterritorialmente, ou seja, fora do território nacional, sem qualquer condição, incondicionadamente, né? Beleza? E agora avançando, amigos, para extraterritorialidade condicionada. Extraterritorialidade condicionada, aqui, pessoal, ó, estamos vendo aqui, são três as situações, tá? Então, ocorrendo essas situações, além disso, será necessário, pessoal, alguns requisitos, tá? Tem que estar preenchidos alguns requisitos que a lei prevê, nós vamos ver juntos aqui. Então, tem que ocorrer três situações determinadas e, além disso, alguns requisitos que a lei exige no inciso 2º do artigo 7º para que a lei penal brasileira, né, requisitos, condições, seja aplicada. Então, por isso, extraterritorialidade condicionada. Então, olha só, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Tá? Dificilmente na sua prova a lei vai prever quais crimes, ela vai provavelmente trazer lá no probleminha, na pergunta, né? O crime de lavagem de dinheiro é um crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado internacional. Desta forma, seria uma situação, perguntando, né, de extraterritorialidade condicionada, incondicionada, etc. Tá?
Então, crimes que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir, né? É uma das primeiras situações que tem que ocorrer. A segunda, ó, crimes praticados por brasileiros por brasileiros, né? Claro, fora do Brasil, extraterritorialidade, né? Então, vejam, os brasileiros que cometerem crimes e ainda tiverem as condições que a gente vamos ver, que nós vamos ver, a lei penal brasileira vai atingir mesmo fora do país. E a outra situação, ó, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não julgados. Veja, aqui é uma situação que esse veículo, aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, ocorreu um crime dentro desse veículo em um território estrangeiro, tá? Seja ali no espaço aéreo, território estrangeiro, seja se a aeronave estiver em solo ou em porto, no caso de embarcação, ou a embarcação estiver no mar territorial desse território estrangeiro e não foi julgado nesse território, tá? Então, nessas três situações, então, ocorrendo essas três situações e também preenchidas essas condições, ó, olha só, as condições são cumulativas previstas no parágrafo 2º, tá? Portanto, ó, tem que todas as 5 estar presentes. Então, nessas três situações, quando a gente entrar no território nacional, o fato for punível também o fato for punível também no país onde foi praticado, então, como eu dei o exemplo, lavagem de dinheiro está previsto no país onde ocorreu também, tá? Por exemplo, se for um outro crime, né, que pode ser um crime cometido por um brasileiro, a gente vê outra hipótese, ou um crime numa aeronave ou embarcação privada que não foi julgado, tem que também, independente do crime, ser previsto nesse país. Então, por exemplo, se for um crime de aborto, tem que estar previsto no país onde ocorreu e no Brasil. Então, crime de aborto na Nova Zelândia, a Nova Zelândia legalizou o aborto há alguns anos atrás. Então, não vai preencher. Então, tem que preencher os 5 requisitos aqui. Então, dupla tipicidade, chama dupla tipicidade. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. Já adianto para vocês que a lei nova de imigração autoriza extradição apenas para crimes com pena de 2 anos, tá? Pena de 2 anos. Então, os crimes com pena abaixo já não preencheriam. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter cumprido a pena. Então, se ele foi absolvido, já não preencheu. E se ele cumpriu a pena, também já não preencheu, tá? E não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, o perdão é uma forma de extinção da punibilidade, a prescrição, a decadência. Então, preenchendo esses 5 requisitos, naquelas 3 situações, né, de crimes que o Brasil se comprometeu por tratado ou convenção a reprimir, ou crimes cometidos por brasileiro, ou crimes cometidos em veículos brasileiros privados em território estrangeiro e não foi julgado, mais essas 5 condições aqui, 5 requisitos, por isso extraterritorialidade condicionada, a lei brasileira vai atingir mesmo fora do Brasil esse agente criminoso. Beleza? E agora, pessoal, ó, extraterritorialidade hipercondicionada. Extraterritorialidade hipercondicionada, pessoal, é uma terceira hipótese onde a lei brasileira vai atuar, a lei penal brasileira, fora do território nacional, propriamente dito, ou território nacional por extensão. Mas aí, pessoal, a lei trouxe 2 condições a mais, tá? Então, olha só, qual é a situação? Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, vamos supor que o cidadão está lá na fila do Museu de Paris ali, e aí ele discute com um francês. Aí o francês vai lá e espanca ele. Lesão corporal grave. Espancou. Então, o estrangeiro cometeu um crime contra o brasileiro fora do Brasil. Então, tem que estar presente as 5 condições do parágrafo 2º. Quais são? O agente ingressar no território nacional, o francês tem que entrar no território nacional, o fato ser punido no local onde ocorreu também, no Brasil. Então, lesão corporal grave, claro, é punido na França e no Brasil. Estar incluído entre aqueles que a lei penal brasileira admite a extradição.
Então, lesão corporal grave tem pena acima de 2 anos, não ter sido agente absolvido lá na França, ou não ter cumprido a pena, e também não ter sido perdoado, tá? Não ter sido perdoado, ou não ter outra extinção da punibilidade, como, por exemplo, esse francês aí que espancou o brasileiro na fila, ter prescrito o crime dele. E aí mais duas, não ter sido pedida a extradição, então ele ingressou, primeira condição, ele ingressou no território nacional. Então a França não pediu a extradição, ou se ela pediu, ela foi negada, ter sido negada. Beleza? Então, ou ela não foi pedida, ou se ela foi pedida, ela foi negada. Então, sexta condição. E, além de tudo, o ministro da Justiça tem que entrar com uma requisição para ele ser punido. Beleza? Então, são 7 condições nessa hipótese de crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do país. Então, essas duas, mais as 5 do parágrafo 2º. Portanto, extraterritorialidade hipercondicionada, situação onde a lei penal brasileira também vai ser aplicada em um crime cometido fora do Brasil. Tranquilo? Pessoal, então hoje estudamos, olha só, né? A territorialidade, artigo 5º, né? Onde a lei penal brasileira é aplicada dentro da soberania brasileira, o lugar do crime, onde a lei entende que o crime aconteceu, né? Ação, omissão no todo em parte, bem como onde se ocorreu deveria ter ocorrido o resultado. A extraterritorialidade incondicionada são situações de interesse nacional. Extraterritorialidade condicionada, então, são situações aonde, além de ocorrer aqueles crimes, aquelas hipóteses, precisa preencher 5 condições, e aí extraterritorialidade hipercondicionada, onde um estrangeiro comete um crime contra brasileiro fora do país e que tem que preencher as 5 condições do parágrafo 2º, mais as 2 que acabamos de ver. Pessoal, fico à disposição para dúvidas e sugestões nos canais de comunicação da nossa escola. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.